então vamos pesquisar um pouco mais sobre os deuses. E realmente eu pesquisei do Leadbeater, Pequena História da Maçonaria, que é um livro extraordinário. Quem já leu, leia de novo, quem não leu, compre, porque é um livro extraordinário. E ele fala várias coisas lá. O Minotauro. Está aí uma estátua. Não existia na Grécia Antiga, não era uma mera lenda, não era uma conversa de fundo de quintal. O Minotauro existia como uma personagem viva. Vamos lembrar um pouquinho do mito, que é interessantíssimo. É o seguinte, Minos era o rei da região de Creta, e ele pediu um favor para Poseidones ou Netuno, o deus do mar, o rei, o deus das emoções, água, que é muito temperamental, tanto quanto era a mulher de Zeus. E o favor foi atendido e ele ficou de dar um bisão branco, muito bonito, o melhor da manada, ele ficou dado de presente para Poseidones. Só que o bisão era tão bonito que na hora de entregar o bisão, o que fez Minos? Pôs o segundo bisão mais bonito e entregou. Ora, Poseidones, quando viu isso, ele ficou furioso. Falou, me paga. E olha o que ele fez. Ele, usando os poderes que tinha, faz a mulher de Minos se apaixonar pelo bisão. Bom, aí essa mulher vai falar com Dédalo, o maior marceneiro que tinha na região. O mesmo que fez o labirinto. E faz um bisão tão perfeito que parecia um bisão de verdade. Pois ela entra dentro do bisão e é coberta pelo bisão que ela se apaixonou. Mito. Conclusão, nasce esse personagem, metade cabeça de touro e corpo de homem e garras de leão. Quando ele nasceu, ele era a vergonha de Minos. Então o que Minos fez? Chamou Dédalo, fez um labirinto e colocou ele no meio do labirinto. Dédalo era um artista, um semideus. De tal forma que o labirinto não sabia sair de lá, o Minotauro não sabia sair de lá. E por essa época, o filho de Minos foi morto pelos atenienses, porque ele tinha conseguido muitas vitórias, ficaram com inveja e ciúmes e mataram. E aí o que fez Minos para se vingar? Ele punha jovens atenienses, homens e mulheres, para serem devorados pelo Minotauro. O Minotauro, ele está na ilha de Creta, no palácio de Knossos. Knossos é a cidade. E dizem que o labirinto foi construído no subterrâneo do palácio. Tá certo? O que vocês acham disso? Tem sentido? Mas isso é mito. Mito é, mas olha aí. Existe estátua, existe lenda, a lenda continua. Então, tudo isso estava ligado aos mistérios. Eu já vou dar a interpretação, uma das interpretações desse. Aqui é um afresco que tem no Palácio de Knossos. E vocês veem aí, na Grécia, numa certa época, todo ser de branco é mulher e vermelho é homem, ou avermelhado. Então agora nós vamos falar um pouco de mito e de mistérios. O que são os mistérios? Os mistérios é uma organização, mais do que religiosa, é iniciática, que detém um poder superior, uma ciência sagrada, que vem do tempo mais remoto. O seu Leadbeater, na pequena História da Maçonaria, ele conta que entre 150 mil a 75 mil antes de Cristo, datas que colidem frontalmente com a arqueologia, foram instaurados pelos atlantes templos ligados ao desenvolvimento religioso, espiritual e magia. Em 75 mil anos antes de Cristo, com o afundamento de uma parte da Atlântida, o mar entrou no norte da África e cobriu várias dessas pirâmides e grandes monumentos, ficando de fora Quéops, Kéferen, Miquerinos e a Esfinge. E os atlantes que estavam lá, eles vão para o Oriente Médio,
Passam 25 mil anos, se aculturam, e aí quando as águas do que era o Antigo Egito, ficou um charco, eles voltaram e recolonizaram o Antigo Egito, ficando o Quéops, Kéfera e Mifkerinos e a Esfinge como reminiscências daquele tempo. Para se ter uma ideia, a pirâmide era tão perfeita que no pico da pirâmide tinha um furo que certas horas do dia passava uma estrela. Então, os sacerdotes punham um espelho e vapores embaixo. E aí a radiação batia no espelho, ia para o vapor, eles magnetizavam o vapor e punham em garrafas. E aí eles faziam magia com essas energias estelares. Tem um nome isso aí. Em 40 mil antes de Cristo aparece Tote, o Hermes de Trismegisto para os gregos e Tote para os egípcios. E ele reinstaura os mistérios. Um grande iniciado que vem com a máxima seguinte: a luz que ilumina o mundo ilumina o coração do homem. Porque no passado eles fizeram muita magia na Atlântida. Então o que acontece? Essa submersão, todas essas coisas dissiparam os centros de magia e mataram e morreram muitos magos negros, né? E aí o que aconteceu? Quando foi restaurar o conhecimento, ele ficou como um mistério maior, fechado, não ficou uma instituição pública. Então tinha os mistérios menores e os mistérios maiores. Nos mistérios maiores continuou desde 40 mil anos antes de Cristo até 13 mil e pouco, continuaram os sacerdotes trazendo os mistérios da antiguidade. O que era o faraó? Era preparado pelos sacerdotes. Então, ele era iniciado, desenvolvia poderes através do que eu vou falar, da teofania. E aí, quando ele morria, por que ele era embalsamado? Porque ele continuava um centro de vibração dos deuses, das energias superiores para a cidade que ele ficava. Quando o segundo faraó se desenvolvia ao ponto de estar preparado, aquele faraó saía da pirâmide e ia para o Vale dos Mortos. Magia pura. Continua até hoje, de forma velada, e Orfeu, que, segundo a tradição oculta, a encarnação de Tote, em 7 mil antes de Cristo, ele vai na Grécia e instaura também os mistérios. O mesmo personagem que instaurou no Antigo Egito instaura os mistérios na Grécia. Ensinou a música, as notas musicais, ensinou várias coisas. Esse personagem veio a ser o Siddhartha Gautama em 2.600 anos atrás, Buda. Aí já não mais como instrutor do mundo, mas aí quando ele ganhou o Budado, chegou a 8ª grande iniciação. Então os mistérios são todos iguais em todos os lugares. Todo mistério menor tem 3 níveis. E o terceiro nível é a morte simbólica. Lá em Delfos, andando ali, estavam cheios de túmulos assim, grandes, com a tampa removível, que provavelmente era para a pessoa passar pelos mistérios menores. Eles dizem que punham uma régua, a pessoa deitava no túmulo, em cima de uma régua eletrizada, que fazia com que o iniciado saísse do corpo físico e fizesse viagem astral. Nessa hora ele entrava em contato com os mundos subterrâneos e outros, entrava em contato com toda uma atmosfera psíquica que envolvia ele, tinha as suas instruções, voltava e era o renascimento, saía da tumba. É um rito de passagem.